semana começou com um movimento intenso em Porto Alegre, mesmo em meio à pandemia de Covid-19, com medidas de restrições de um novo decreto assinado pelo prefeito Nelson Marquesano Júnior. O Paço Municipal intensificou as restrições às atividades no documento assinado no domingo, mas o texto gerou polêmica. Isso porque a cidade, assim como as regiões de Canoas, Novo Hamburgo, Capão da Canoa e Palmeira das Missões, entrou para a bandeira vermelha no sistema de distanciamento controlado. Acontece que o decreto tem discordâncias com as determinações previstas no caso de classificação de alto risco. A situação pode, inclusive, ter desdobramentos na Justiça. O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai acionar o município se não seguir à risca as regras. O Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dallazem, diz que seu papel é cumprir o que determina a autoridade sanitária competente, ou seja, o Executivo Estadual. No Direto ao Ponto desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, vamos discutir a judicialização do combate à pandemia. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Cidade mais afetada pela pandemia aqui no Rio Grande do Sul, a capital tem 2.683 casos até o fechamento deste episódio e 66 óbitos. Em live no domingo, o prefeito disse que o principal indicador na tomada de decisões é a capacidade da estrutura hospitalar. Nesse sentido, desde o início do ano, 230 novos leitos hospitalares foram abertos, dos quais 126 são comuns e 104 de unidade de tratamento ou terapia intensiva. Ao todo, Porto Alegre tem 7.500 leitos, 4.700 pelo SUS e 2.800 particulares, dos quais 627 são de UTI. Entretanto, apesar dos esforços, a chegada do inverno não permite que os gestores descuidem dos protocolos necessários para evitar a disseminação do vírus SARS-CoV-2, responsável por causar a doença altamente contagiosa. É o item que é o indicador que faz a diferença entre nós termos óbitos, porque pessoas falecem por várias enfermidades, e de nós termos óbitos por não atendimento. Esse, então, é o nosso indicador mestre aqui, nosso indicador referência para a nossa tomada de decisões, que é a capacidade da nossa estrutura de saúde em salvar vidas. O que faz a diferença, segundo as evidências científicas que se tem hoje, na questão do Covid é disponibilidade de leitos de UTI num tamanho igual ao crescimento de contaminação na cidade. Então, eu acho que o que é importante aqui, que fica evidente desta reafirmação é leitos de UTI ocupados por pessoas contaminadas, por pessoas confirmadas com Covid e precisam de tratamento intensivo, é um nosso referencial. Né? E do outro lado, e aí eu peço que apresente a próxima tela. Mesmo assim, o modelo de distanciamento controlado colocou o município como bandeira vermelha. O governador Eduardo Leite explicou os fatores que levaram a uma mudança. Porto Alegre, está aqui Porto Alegre. O que aconteceu em Porto Alegre? Nós tivemos uma piora em 6 indicadores dos 11 analisados. 2 dos outros indicadores já estavam na bandeira preta. Os que pioraram estão ali, passaram da bandeira laranja para a bandeira vermelha. A gente já vinha verificando esse aumento do número de casos aqui em Porto Alegre. Vejam na primeira coluna, hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos 7 dias. Na semana anterior tinham sido 89, nessa foram 137 internações confirmadas para o Covid. A variação do número de internados em síndromes respiratórias agudas graves em UTIs tinham sido 157 internações na semana anterior, no último dia, e foram para 212. Aí mudou da bandeira laranja para a bandeira vermelha nesse indicador. O número de internados em leitos clínicos COVID no último dia, para verificar a variação da semana, 40 na semana anterior, leitos clínicos COVID, e foi a 206. O número de internados em leitos de UTI Covid no último dia eram 97 na região, Porto Alegre, e foi para 132 o número de internados em leitos de UTI Covid na região de Porto Alegre. A Prefeitura de Porto Alegre publicou o decreto na madrugada de domingo com divergências em relação ao que está previsto para cidades enquadradas em bandeira vermelha.
Um dos itens que chama a atenção é a liberalidade em relação ao funcionamento de restaurantes. Pela bandeira vermelha, esses estabelecimentos só podem ter sistema de teleentrega, pegue leve ou drive-thru. Já o prefeito Nelson Marquesan está dando autorização para a circulação de público e funcionamento de buffet com restrições de horário até 17 horas. Em relação a estabelecimentos comerciais de prestação de serviços, o decreto do Executivo Municipal não determina o fechamento de todos. Estão liberados para trabalhar autônomos, profissionais liberais e microempreendedores individuais, desde que observadas as regras de higienização e funcionamento previstas no decreto. Os shoppings e centros comerciais não serão totalmente fechados, mas terão de observar as restrições da mesma maneira que o comércio de rua. Pela bandeira vermelha, só poderiam operar serviços de alimentação, higiene e itens essenciais. O entendimento da Prefeitura é de que pode haver determinações diferentes entre Estado e município, desde que com embasamento técnico. Nesta segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul avalia 30 recursos de municípios de regiões que estão classificadas com a bandeira vermelha, mas que discordam dessa avaliação. O Piratini não informou a lista de quem encaminhou o pedido de análise entre sábado e domingo. Essa instância de recurso foi criada na semana passada, após pressão de prefeitos descontentes com o alto risco de contágio de Covid-19 em seus municípios. O governo aponta que essa medida serve para resolver casos em que houve omissão ou erro nos dados usados para calcular o risco de uma cidade. A nossa convidada no Direto ao Ponto de hoje é a editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier, que comenta um pouco desse cenário. Maureen, bem-vinda. Para a gente começar, eu queria que tu analisasses essa judicialização do cumprimento das medidas previstas no modelo de distanciamento controlado. E aqui, eu lembro os nossos ouvintes que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência concorrente de estados, Distrito Federal, União e também dos municípios no combate à Covid-19. Olá, Eric. Oi, ouvintes. Então, acho que a gente precisa contextualizar um pouco, né, antes para a gente poder fazer uma análise exatamente sobre isso, né? O que acontece? Essa judicialização, ela acaba sendo um reflexo, né, dessa discordância entre governo do estado e municípios. O que aconteceu? No início da pandemia, estados e municípios começaram, né, a adotar medidas de isolamento social e de restrição do comércio. O governo federal, a partir do presidente Jair Bolsonaro, queria flexibilizar, queria mudar algumas atitudes de alguns prefeitos e governadores, e o STF definiu que isso cabia, né, a estados e municípios essa decisão sobre flexibilizações ou medidas de restrição em função da pandemia. Na avaliação aqui da Procuradoria do Estado, as definições do Estado ela é superior à dos municípios. Então, os municípios podem adotar medidas que sejam mais restritivas daquelas adotadas no âmbito estadual, mas não o contrário. E aí que está entrando a questão da judicialização. Isso não poderia causar um desgaste entre poderes e também entre esferas municipais e estaduais, podendo até certo ponto influenciar negativamente o combate à pandemia? Para o ouvinte entender bem, o que aconteceu? O governo do estado, lá no final de abril, nós já estávamos com cerca de 45 dias de pandemia, dessas medidas aqui no estado, ele apresentou um modelo de distanciamento controlado. Bem, basicamente são 11 indicadores, né, que tentam equilibrar entre a propagação do vírus e a capacidade do atendimento, dividiu o estado em 20 regiões e 4 bandeiras, né, a amarela com menor risco de contágio para a preta, né, que seria o maior risco e automaticamente seria um similar ao lockdown. Perfeito. Isso buscava trazer esse equilíbrio da retomada da economia, né, uma retomada econômica, contendo, né, para evitar o colapso, né, do sistema de saúde. Bem, dentro desse processo, o que vinha acontecendo até agora? Desde a primeira rodada de bandeiras até a da semana passada, nunca tinha chegado num ponto de restrições maior daquilo que os prefeitos tinham adotado. Na semana passada, quando o sistema rodou no sábado ainda,
o sistema gerou 4 regiões com bandeira vermelha. Essas 4 regiões começaram a questionar, porque teriam que adotar medidas com mais restrições, que isso não era procedente. Bem, para evitar um colapso, e daí eu já entro no outro questionamento do desgaste entre os poderes nas esferas municipais e estaduais, para evitar um movimento que começou de rejeição de vários prefeitos contra o governo do estado e o que acabaria, de uma certa maneira, desmobilizando completamente esse sistema de distanciamento controlado, o governo abriu um espaço, isso foi na segunda-feira da semana passada, para conversar com prefeitos, representantes das regiões e tentar entender o que tinha acontecido. Na sequência, o que a gente vai ter? A gente vai ter um anúncio do governador, Eduardo Leite, ponderando que, diante de alguns novos dados e análise do sistema, 2 regiões, né, voltariam a ter menos restrição, que foi a região de Santo Ângelo e de Santa Maria. Porém, outras 2 regiões continuariam com bandeira vermelha, que foi Caxias e a região de Uruguaiana. Bem, e durante essa apresentação, o governador também já tinha adiantado que tinha uma preocupação muito grande com Porto Alegre, com a região metropolitana, em função dos indicadores, né? É interessante, tanto a ex-secretária de Planejamento e coordenadora do Comitê de Crise, que é a Liane Lemos, né, que tem atuado bem na linha de frente, foi uma das ideias que trabalhou muito para estabelecer esse modelo. O que acontece? A ideia não é como em uma epidemia, né, a gente tem hoje um reflexo do que estava acontecendo há 7, 14 dias atrás. Então, tu tinha que ter regras, né, e cálculos de propagação que tu pudesse identificar antes desse colapso. E isso acaba acontecendo com a análise desses indicadores. Bem, o que nós tivemos agora? Nós tivemos 5 regiões com bandeira vermelha, quer dizer, cidades que já estavam, né, tendo um fluxo de retomada da economia que, de repente, é interrompido. Bem, para evitar também essa pressão maior dos prefeitos, o que o governo fez? O governo abriu um período, né, mudou um pouco o cronograma que vinha seguido de apresentação de bandeiras e adaptações das cidades, abriu um período para análise dos apontamentos e contestações dos prefeitos. O que a gente tem visto até agora? Né? A gente tem visto que, há algumas dificuldades ainda por parte de prefeitos e o governo do estado em relação a dados. O governador, inclusive, tem pedido que os gestores municipais abasteçam e façam essas apresentações dos dados, exatamente no sentido de que, quando rodasse o sistema, ele estivesse com os dados mais fidedignos, né? O que a gente tem visto algumas ponderações que ainda há uma certa deficiência de dados. Outro movimento que a gente tem acompanhado também é que vários municípios têm questionado as regiões, né? E ao questionar as regiões, eles dizem, bem, na minha cidade está tudo ok, mas na região não está. Por que eu tenho que me submeter a isso? Bem, desde o início o governo explicou que essas regiões elas eram divididas, né, de acordo com as coordenadorias de saúde, era uma maneira porque há um fluxo dentro dessas regiões. Enfim, abriu-se esse período, né, de contestação para verificar o que acontece. Ao mesmo tempo, o que tem acontecido? Até a parte da qual não tinha bandeira vermelha, estava tudo ok. Né? Conforme apareceu na semana passada as bandeiras vermelhas, nessa semana as bandeiras vermelhas novamente, os prefeitos e as regiões começaram, não, peraí, não funciona, e começaram a levantar, né, críticas em relação a isso. Então, o governo agora tem feito exatamente nesse sentido de defender o modelo que foi feito e de também cobrar um pouco da sociedade o argumento de que, olha, precisa ser feita alguma coisa, né? Se os dados estão indicando é porque tem alguma coisa que está acontecendo. Então, contestar apenas por contestar não adiantaria, né? Então, há essa necessidade. Ao mesmo tempo, a gente sabe, né, e isso precisa ser levado em conta, que há uma pressão, principalmente das entidades econômicas, né, de que não dá para parar, né,
de que o tempo que já se parou foi muito grande, nós já estamos chegando no 3º mês, só que tem uma conta que não fecha, né? Qual é o custo de se manter as atividades econômicas funcionando com o colapso do sistema de saúde e pessoal sem atendimentos? É óbvio que toda essa discussão ela acontece também num momento muito pontual para o Rio Grande do Sul. Por quê? Se a gente levar em consideração que os primeiros casos no Brasil foram lá na metade, né, na segunda quinzena de março, bem, a gente viu desde então um sistema, dentro do possível, bem controlado aqui no Rio Grande do Sul. Nós não estamos desmerecendo os óbitos, não é isso, mas o Rio Grande do Sul, em relação a outros estados, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, Manaus, está numa situação relativamente confortável, relativamente. Por que eu digo isso? Exatamente por quê? Porque teve essas medidas, fechou, né, o estado fechou ali as cidades, as pessoas aderiram ao movimento e daí começou a flexibilização. Só que no momento que a gente começa a flexibilizar, automaticamente começa a ter esse aumento de casos. Então, se bate esse duelo, né? E esse desgaste entre os poderes, ele é entre as esferas, né? Estadual e municipal, ela era evidente que isso ia acontecer quando os dados do Estado não fossem do interesse, né? E daquilo que os municípios estavam programando. Então, a gente vai agora começar a ter esse duelo. E eu acho interessante trazer uma informação que a colunista de política Thaline Opitz trouxe na coluna dessa segunda-feira, bem interessante, que foi que o Tribunal de Justiça do Estado derrubou, na madrugada de sábado, uma liminar que autorizava a prefeitura de Garibaldi, que era na região na Serra, e automaticamente estava com bandeira vermelha, de reverter o enquadramento da cidade diante do distanciamento. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Voltaire de Lima Moraes, ele cassou essa decisão de primeiro grau ao atender a um pedido, as justificativas, né, apresentadas pelo Palácio Piratini por meio da PGE, que defende as restrições às atividades como uma medida para frear o contágio e a propagação da Covid-19. Bem, no entendimento do Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, essa decisão ela vai servir como uma jurisprudência para os demais possíveis pedidos e questionamentos que venham de outras prefeituras. Isso é uma sinalização, vamos dizer assim, positiva para o governo do Estado? Sim, ela é porque ela dá um elemento, né, para tentar pressionar as prefeituras a obedecerem. Ao mesmo tempo, não é, né, vamos dizer assim, não é apropriado, né, que haja esse embate direto. Por quê? Porque em relação a esse enfrentamento da pandemia, é fundamental que haja uma coordenação entre as atividades no âmbito do Estado e no âmbito dos municípios, né, e das regiões também. Por quê? Porque a gente não tem UTIs, a gente não tem sistemas isolados em cada um dos municípios, né, eles atuam em concordância com a região, e parte dessas liberações de recursos e liberações mesmo de equipamentos e de autorizações, elas dependem dos estados, né? Assim como a necessidade também de ter a concordância no âmbito federal, mas daí nós temos outra situação política bem mais complexa. Enfim, então, tu ter essas rupturas e tu ter essa judicialização, tu ter essa discussão, ela acaba sendo um elemento a mais, quando, no momento, todos os esforços devem estar concentrados no enfrentamento. Não é um cenário estável, ao contrário, né? Ele vai sofrer essas flutuações e essas pressões contínuas. Agora, a gente vai ter que ver como é que vai ser o próximo passo do governo do estado em relação a isso e o comportamento das prefeituras. A questão é que tem um alerta, né, feito por entidades da saúde e também pelo próprio governo do estado de que nós estamos agora começando o inverno, já existe uma sobrecarga no sistema em função das doenças de inverno, principalmente dos problemas da síndrome respiratória, que acabam impactando. Então, a Covid ela pode, né, ser um elemento de maior estresse nesse sistema de saúde e trazer maiores complicações.
Então, é nesse ponto que a gente vai acompanhar agora os desdobramentos, mas o cenário basicamente é esse, Eric. O episódio de hoje chega ao fim. Eu sou Eric Halpe e o programa teve edição Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.